Oi pessoal, sou Heráclito e continuando a série de vídeos sobre as dicas para entender Jung, já falar da terceira dica, né? Eu vou deixar linkado os dois vídeos anteriores aqui. Hoje está meio apressado, estou entre uma aula e outra. E nós vamos falar sobre a terceira dica. E se você puder dar um joinha e se inscrever no canal, isso ajuda bastante, vai ser muito bom. Se estiver gostando também, por favor, compartilhe e indique para seus amigos, para seus vizinhos, para seus colegas. E a terceira dica é: os conceitos experimentais, os conceitos empíricos de Jung, eles têm uma única função: nomear um grupo de fenômenos análogos e afins. Usando um exemplo que o próprio Jung utilizou no volume 9, quando ele vai falar sobre ânima, no arquétipo inconsciente coletivo, seria algo mais ou menos como artrópodes em zoologia. Eu vou usar dois exemplos que o próprio Jung utiliza. No volume 9, ele tem uma nota de rodapé muito curiosa, em que ele diz a seguinte coisa: olha, todo mundo sabe que não existe uma classificação botânica na natureza, o que não impede os botânicos de encontrarem semelhanças entre as plantas e agruparem as plantas de acordo com essa semelhança, porque isso é muito útil. Da mesma forma, ele não afirma que existem arquétipos, mas, dada a similaridade de determinados fenômenos, tanto culturais quanto anímicos, ele faz essa classificação, né? Ainda sobre os arquétipos, e ele fala, os arquétipos, assim como a classificação botânica, elas não existem nos fenômenos. Isso é fundamental. O outro exemplo está numa série de entrevistas, em que ele vai falar sobre as críticas que ele sofreu acerca da noção de arquétipo. Ele vai dizer o seguinte: eu sou uma pessoa, imagine, ele usa a seguinte alegoria, que eu sou uma pessoa interessada em minerais. E aí eu separo esses minerais em gavetas, de acordo com as similaridades entre os minerais, entre as pedras. E aí, para facilitar meu trabalho, eu os classifico e coloco etiquetas nas gavetas, tá? E ele fala: meu interesse não é pelas etiquetas, meu interesse é pelas pedras. Então, o arquétipo, a teoria, eles são etiquetas colocados nas gavetas para organizar a experiência. Por que ele comparava com artrópodes, né? Por que ele falava isso? O que é um artrópode? Artrópode é um bichinho que tem a patinha articulada, tem mais o esqueleto e tal. Ele próprio usa a seguinte alegoria, novamente. Se você virar para um caranguejo e disser que ele é um artrópode, se ele fosse capaz de pensar e sentir, falar, ele iria protestar, que ele não é um artrópode, que ele é um indivíduo com características singulares, sentimentos, etc. E os artrópodes, eles incluem um grupo muito grande de animais que têm determinadas características análogas e afins. No caso, a principal, que dá o nome do grupo, né, que são as patinhas articuladas. Ele diz que a ânima e também os outros conceitos seguem a mesma coisa. Eles servem para designar um grupo de fenômenos análogos e afins. E assim como ele não estava interessado nas etiquetas, mas sim nas pedras, ele não está interessado nessa designação, nesse universal sobre o qual ele coloca os fenômenos. Ele está interessado nos fenômenos, na individualidade dos fenômenos. Obviamente, as etiquetas, a teoria, seja a ânima, seja os arquétipos, elas servem para organizar esses fenômenos. E mais, quando a gente fala teoria, não é exatamente correto falar teoria no que diz respeito ao Jung. No Tipos Psicológicos, ele afirma que o que ele faz é mais ou menos um nominalismo culto. O que é um nominalismo culto? Ele sabe que os termos da teoria são nômina. O que é isso? Eles são nomes. Eles não são realidades por eles mesmos. Eles não podem ser discutidos por ele mesmo. A realidade é aquilo que aparece no sonho, é aquilo que aparece no sintoma, é aquilo que... E como toda coisa que é natural e real, ela se caracteriza pela sua irracionalidade. Se caracteriza não pela sua singularidade, mas pela sua individualidade. E a individualidade é sempre um recorte particular de elementos coletivos. Então é nesse sentido que a teoria ela serve para designar um conjunto de fenômenos análogos e afins. Não existe a ânima, existe um conceito que é universal
sob a qual eu organizo uma série de fenômenos que têm características similares. Por exemplo, a própria ânima, né? Ela é o aspecto, a alma feminina do homem. É o aspecto feminino que compensa a masculinidade consciente do homem. E ela vai ter uma função de psicopompa, ela vai ter uma função de ser a mediadora entre a consciência e o inconsciente. Se você pegar um fenômeno mitológico, como a ideia de Maria, ela também tem uma ideia de mediadora. Ela vai organizar e vai ser aquela que vai estar entre a função da consciência e do inconsciente, né? Ela vai ter essa função. É preciso também ter claro uma coisa muito importante que o Jung sempre falava. Os conceitos, eles não explicam os fenômenos que eles denotam. O que é que isso significa? Quando eu falo ânima, é como se eu falasse artrópodes. Logo, quando eu digo, tal coisa é a ânima, foi o que eu fiz? Eu expliquei alguma coisa? Absolutamente não. Eu não expliquei absolutamente nada. Assim como se eu resolvesse explicar o Heráclito e dissesse, o Heráclito é mamífero. Foi o que eu expliquei do Heráclito. Da individualidade do Heráclito, das idiosincrasias do Heráclito, daquilo que torna ele um fenômeno realmente interessante, não simplesmente uma recorrência. Né? Nada. E as pessoas parecem não se dar conta disso, de que os fenômenos não explicam, que a teoria não explica os fenômenos que eles denotam. A teoria serve para denotar esses determinados fenômenos, que aí então você vai procurar compreendê-los na sua própria individualidade. A Von Franz, na interpretação dos contos de fadas, ela fala uma coisa muito interessante, né? Em pensando teoricamente, os contos de fadas representam todos algum estágio de manifestação do si mesmo. Mas dizer isso e dizer nada é a mesma coisa. Porque tem uma diferença muito grande, que o si mesmo ele pode se manifestar como montanha, como pedra preciosa, como planta, como fenômeno natural, como Deus, como velho sábio, como demônio, como herói, etc. E ela vai falar, não tem uma diferença muito grande entre uma joia e um herói? Para começo de conversa, você não fala com a joia, mas você é capaz de se comunicar com o herói e é capaz de ter uma comunicação humana com ele. Ele demonstra emoções, ele fala, ele se comunica. A mesma coisa com relação à montanha, a mesma coisa com relação à manifestação do si mesmo como uma mandala, uma manifestação numérica. Todas são manifestações do si mesmo. Isso está tecnicamente correto, em contexto, obviamente. Porém, só dizer isso não me permite analisar o fenômeno, porque não me dá a inflexão psicológica específica que aquele fenômeno está querendo mostrar, ou que eu posso analisar. E é nesse sentido que eu procuro ressaltar nessa dica, né, que os conceitos experimentais, né, os conceitos empíricos, têm por única função nomear um grupo de fenômenos análogos e afins, assim como artrópodes. Como eu disse, isso está posto lá para o Jung, no volume 9, o Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Bom, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha explicado. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer discordância, falem nos comentários. Qualquer pergunta também. E se puderem dar um joinha, divulgar as pessoas que têm interesse em psicologia analítica ou psicologia em geral, ou para quem você acha que pode achar esse vídeo interessante, eu agradeço bastante e valeu! Tchau, tchau!